Existem pessoas muito curiosas, né? Na verdade, a imensa maioria das pessoas é curiosa. São pessoas que são orientadas pelas coisas do mundo. Essas pessoas, elas vão tratar as outras de acordo com o quão enquadrável os outros são no sistema mental delas. Se as pessoas não é enquadrável de forma nenhuma no sistema mental delas, elas rejeitam essa pessoa. Elas começam a fingir que não existe. Por quê? Porque elas não querem lidar com isso, elas não querem maturar interiormente para procurar compreender por que aquele ser age daquela forma. Elas preferem pegar uma versão já pronta, que diz, olha, se o cara age daquele jeito, né, se ele age de uma maneira muito distinta, ele exibe, né, de certa maneira, uma individualidade, não confundir individualidade com individualismo, né? Se essa pessoa exibe uma individualidade, se ela é firme como uma rocha na hora de defender alguns princípios no seu emprego, se essa pessoa tem uma maneira mais serena de interagir, não espalhafatosa, né? Não como se estivesse numa ópera bufa, né? Se essa maneira tem uma maneira muito singela, muito discreta, muito peculiar de interagir, né? E ao mesmo tempo uma maneira muito determinada, muito insistente no agir em determinados pontos. Se essa pessoa faz assim, o indivíduo, né, o involuído, vai pegar dentro do rol dos rótulos que existem e ver, ó, fulano é desse tipo, então ele não é coisa que preste. Então eu vou procurar ignorar ele, vou cumprimentar ele cada vez menos, eu vou fingir que ele não existe, eu vou ligar menos para ele, eu vou buscar ele menos e por aí vai. Eu vou fingir que eu estou aberto para o diálogo, mas eu vou fechar sorrateiramente, de forma subterrânea, todas as vias de contato. Eu vou criar uma situação onde eu fico incontatável para essa criatura. E assim pratica-se hoje em dia, no mundo, a maior das violências jamais registradas na história. A partir dessa visão, é possível começar a compreender por que eu digo tanto que o nível de violência atualmente no nosso mundo é absurdo. E esse tipo de prática está nos conduzindo para um abismo, né? Tem até um artigo muito interessante do meu amigo, né, o Valdemar Setzer, que ele é um estudioso da antroposofia. Ele fala, né, ele faz uma leitura, né, sob a ótica dos corpos, né, da quadrimembração dos corpos de Steiner, né, corpo físico, etérico, astral e o espiritual, que seria o eu. Ele faz uma leitura sobre o nazismo, né, o fascismo, e sobre o mundo atual, né, a nossa sociedade global, capitalista neoliberal, orientada para a forma. E daí ele fala uma coisa interessante, que pode parecer até um absurdo para muitos aqui. No nazismo, né, o nazismo não admitia, né, a ideologia nazista não admitia o espírito no ser humano, mas admitia a alma, né? Se a pessoa for estudar a fundo, pegar documentos históricos, filmes, e for fazer uma leitura profunda, ela vai perceber isso. Os nazismos, né, tratavam, né, as pessoas, alguns grupos, como animais. Então, eles consideravam que existia uma alma lá, mas não era um espírito, né? Não era digno. Né? Inclusive, eles mesmos, né, viam que eles, né, os arianos, tal, que eles não eram, eles tinham uma alma, mas não eram dotados de algo superior, né? O espírito, né, que não seria o corpo astral, mas a verdadeira, a nossa consciência mais profunda, né? É o que nós somos de fato. E
a consequência dessa visão de mundo, né, dessa ideologia, levou a essas catástrofes que a gente viu no mundo. Hoje em dia, né, fala o meu amigo Valdemar, num de seus artigos, o mundo vê as pessoas, né, as pessoas veem as outras, nem sequer com alma, né, não veem os outros nem sequer como animais, né, tendo essa ânima, mas veem as pessoas como objetos, como matéria. Muitas das pessoas, mesmo quem fala em espiritualidade, que existe, a gente tem algo superior e tal, mesmo essas pessoas, se vocês observarem o modo como elas agem com as outras, como elas tratam as outras, como elas não agem de forma alinhada com os seus princípios, né, de acordo com o que elas dizem seguir, a gente vai perceber, né, que, na verdade, elas são materialistas, né? Você tem um monte de gente que é religiosa e é materialista. Você tem gente que é espiritualista, né? Não tem religião, mas no fundo também, né? No fundo, na hora do vamos ver para valer, ela age conforme o materialismo. E tem as pessoas que admitem livremente, falam, não, o mundo é só matéria, tipo a consciência, né, um epifenômeno de uma série de acasos, né, combinações atômicas, moleculares, celulares, que levou a isso. Né? Eles pelo menos admitem. Ó. Só que todas, né, estão orientadas pelo intelecto. Então o que acontece? A ideologia atual é pior, né, do que todas as ideologias na história que trouxeram morte. Inclusive a ideologia atual é aquela que mantém 80 milhões de pessoas por ano morrendo de fome. É muito mais do que um holocausto por ano. Isso só em termos de fome. Se eu falar em doenças que poderiam ser erradicadas, câncer evitado, guerras, conflitos locais, pessoas que se suicidam, homicídio, violência, né? Mortes por acidente de trânsito, por desentendimentos, brigas de bar, burnout no trabalho, pessoas que levam vidas estúpidas, né? E por aí vai, traições das mais diversas formas. Se a gente for contabilizar tudo isso, a gente vai ver que a gente está perdendo milhões, centenas de milhões de vidas por ano de forma idiota. A gente já tem todas as revelações, todo o background histórico, todo o conhecimento, apesar de fragmentado, né? Os princípios sistêmicos, a filosofia. A gente tem tudo para que a gente não continue reproduzindo essa violência. No entanto, nós continuamos. E daí, o tempo está chegando onde isso vai demonstrar consequências, né? Um monte de pessoa gosta de falar para mim, quando eu começo a avançar, não, Leonardo, mas você tem que respeitar a liberdade das pessoas, você não pode forçar elas a ver essas coisas, você tem que dar o tempo para elas, tal. Sim, por isso eu fico fazendo vídeos aqui, eu não faço mais oficialmente isso, onde eu trabalho. Eu ofereci e não foi aceito, isso não foi aceito. Eu estava disposto a explicar o porquê disso ser feito. Eu tinha projetos para fazer isso de uma maneira muito ordenada. Eu buscava um mínimo de diálogo e nunca isso foi feito. Pessoas ignoram, fogem, enrolam e nada. Então daí eu faço isso nesses meios onde eu posso. Eu escrevo meus textos, né? Eu já escrevi muito, agora eu escrevo muito pouco. Eu produzi 600 textos em 10 anos. Quem quiser é só acessar o blog. Eu venho produzindo vídeos, dou lives, palestras, produzo material, tenho até cursos, né? Que eu estou atualmente dando um curso sobre a grande síntese lá no Instituto Federal, só tem uma pessoa matriculada, né? Nem para divulgar a coisa, né? Existe esse esforço, né? Mas eu estou dando. Então eu faço, as pessoas são livres. Só que aí que tá. As pessoas querem isso, né? Não,
eu quero evoluir, eu entendi tudo, eu quero evoluir, né? Eu quero me tornar um super-homem, isso é o destino, mas eu quero fazer isso bem gostosinho, bem de levinho, com bolinho, chazinho, cafezinho, gente me massageando partes do corpo, com pessoas me elogiando, e bem suave, sem nenhuma dor, com eu conseguindo praticar meus gozos, fugir das pessoas, continuar praticando certas violências, né? Mesmo que muito bem maquiadas contra certas pessoas, né? Certos grupos. Eu quero evoluir assim, bem gostosinho. Por isso essas pessoas falam tanto que não se deve ir dessa forma, né? Mostrar a coisa, olha, e revelar para elas. Elas não querem, né? Elas querem o que não existe, né? Essas pessoas esperam um verdadeiro milagre no mau sentido. Nesse sentido, não existem milagres, meu amigo. Não existem milagres. Toda conquista exige uma renúncia. Uma conquista verdadeira, né? Senão, a coisa não vai para frente. Então a humanidade se uniu em bloco para combater essas pessoas que vêm trazer essas verdades profundas, falando essas coisas. Olha, você tem que fazer isso bem, você não pode falar assim, tem que ir de leve. Vamos fazer reuniões, vamos planejar, busque colocar isso na legislação, né, para ver se anda. E nessa coisa, às vezes você fica 20 anos tentando colocar um artigo na coisa lá, para você poder pronunciar uma palavra no ambiente de trabalho, de forma legal, e nesse meio tempo, já a coisa foi tudo destroçado. Acabou, game over. No fundo, essas coisas que o mundo recomenda, olha, isso tem que ser feito de forma ordenada. Participe desse grupo, participe dessas comissões, venha para o nosso chazinho, para os nossos lanchinhos, né, para as nossas fofoquinhas, venha fazer parte do grupo aos poucos, que daí você pode ir pondo essas ideias, porque precisa ser em grupo, né, tem que ser institucionalizado, tem que ser em lei, tem que ser legal. As pessoas adoram falar isso. Não é que eu seja contra a lei. O problema é que isso, no fundo, é uma enrolação. É uma maneira de fazer com que a coisa não ande. Para você fazer uma coisa simples hoje em dia, em sala de aula, você precisa ter uma superestrutura que justifique essa coisa. Mesmo que à luz do dia, diante de todo mundo, isso é evidentemente positivo, construtivo, concatenado com a nossa realidade concreta. Eu falo isso aqui não por teoria que eu li num livro, eu falo isso por experiência própria. Eu vivencio isso. Então eu posso afirmar com certeza a respeito desse fenômeno. Isso tudo é uma tentativa de barrar, né? E, posteriormente, destruir, né, esse movimento evolutivo. E muitas pessoas, às vezes bem intencionadas, aferradas às coisas da lei, né, uma lei humana estática que se recusa a se dinamizar para se seguir o fluxo, né, da lei divina, né, que sempre está fazendo a gente se transformar, essas pessoas aferradas nisso, elas às vezes pensam estar atuando de forma construtiva, só que elas são mais um joguete, né, nesse sistema todo. O diabo percebe isso. Daí também aqui, entendam como quiserem essa palavra diabo, né, Satanás. Quem conhece o meu trabalho sabe o que eu quero dizer por Satanás, né? Não é aquele criatura que aparece aqui em carne e osso com chifre e vem espetar quem não é de um grupo e tal. Não é isso. Eu acho que as pessoas já sabem, né, o que é o diabo, né? O diabo é esse intelecto imaterial que governa os outros intelectos, que está orientado para o antissistema. De forma bem resumida, né?
Quem quiser conhecer mais a fundo, vê a obra do Pietro Baldi, Huberto Roden, Abdurushin. Recomendo esses 3. Então, onde eu estava? Até me esqueci. O Satanás, né? Isso é coisa do Satanás. Essas pessoas bem intencionadas, por estarem presas ao intelecto, acabam se servindo de ferramenta do diabo. Também, né? Então é muito perigoso. Nosso momento, né, para quem está realmente nessa batalha, né, o filme Matrix mostra isso de forma cristalina, né? O pessoal da nave, né, o Morfeu, a tripulação, são raríssimos seres, né? Frente a uma massa enorme de pessoas adormecidas. Eles atuam, eles devem ser cientes do que está ocorrendo. Eles atuam de uma maneira muito, muito peculiar, porque eles conhecem tudo isso que eu estou apresentando aqui. Para eles, isso faz parte da realidade. O Matrix 1 é um filme fantástico, se a pessoa souber ler a fundo o que está sendo mostrado lá. É um filme formidável, que infelizmente a humanidade ainda não compreendeu no nível de vivência. Quando você começa a viver o que os personagens Matrix, né, libertos, né, estão vivenciando ao longo da narrativa, você enxerga a coisa muda. Meu amigo, a coisa muda. A coisa muda completamente. Quer dizer, o resto podem me dar um tiro na testa, né? Por certas coisas eu digo, olha, me dá um tiro na testa, eu vou fazer isso, porque isso não está contra nenhuma lei do mundo, né? Que vocês dizem. Isso é totalmente positivo, integrador. Então, olha, eu vou até onde dá. No dizer popular, eu pago para ver. Porque a pessoa já percebeu. A única coisa importante é essa. Então, a gente precisa enxergar. Se a gente não enxergar, a gente não vai avançar. A gente pode se mover na horizontal, mundana. A gente não vai estar avançando na vertical evolutiva interior, que é a única coisa que deve ser feita por um ser humano. Sempre foi, sempre será. E hoje em dia, especialmente, é a coisa mais importante a ser feita, porque a gente está na curva da história. A gente está na transição de uma civilização orientada pela matéria para uma civilização do espírito, orientada pelo espírito. Essa é a curva da história da humanidade. Então nunca foi tão importante falar a respeito dessas coisas. Se as pessoas não despertarem logo, elas próprias vão pagar. Coletivamente, nessa civilização já está fadada a ser destroçada. Isso já é fato consumado. Eu já enxergo isso. Quem já vê, já percebe, né? Agora eu só estou preocupado com a minha evolução e, como consequência, auxiliar outros irmãos, né, irmãs, para que a gente consiga, de certa forma, se irmanar, né, se orquestrar, né? Mas, assim, salvar esse tipo de civilização, quem quer reproduzir isso, salvar esse tipo de forma de vida, essa pessoa não entendeu nada. Essa pessoa só está acelerando o caminho para o colapso, né? Quem quer salvar essa forma, né, o crescimento econômico, essas relações baseado eu te dou para que eu possa te extrair algo, dou-te desse. Quem está orientado pelas coisas, pelos mexericos, pelos gozos, né, por trair os outros, né, e levar a melhor, e enganar, essa pessoa, né, na verdade, está acelerando o caminho para o colapso coletivo e para a perdição dela mesma. Ela vai ter que encarnar num lugar muito mais atrasado, onde ela vai ensinar ogros, né, a evoluir. Quem passar, né, na nota de corte, após um destroçamento dessa civilização
caduca, né, vai começar a participar da construção e vai viver numa civilização, né, muito melhor. Não perfeita, né, o caminho é muito longo, né, mas muito melhor do que essa atual. Essa pessoa vai conseguir trabalhar de verdade em paz. E os seres não vão mais querer ficar em paz para fazer um monte de besteira, mas eles vão procurar lidar com esse conflito, vão estar num movimento perpétuo, né, para que consigam construir essa paz verdadeira. E daí as pessoas vão ter relações muito mais sinceras, transparentes, harmônicas. Vão haver muito mais ambientes criativos e a humanidade realmente vai se colocar nos trilhos, vai se recolocar. Esse é o nosso destino, né? Agora a gente vai ter que fazer cada um, né? Dado os anúncios, né? Tem que buscar compreender e fazer a sua parte. Então é isso, gente. Isso é o que eu tinha para falar para hoje. E bom descanso e saudações fraternas.